Vamos orar ao Senhor, nosso Pai querido. Louvado, Senhor, seja o Teu nome pela alegria e o privilégio de estarmos, Senhor, na Tua casa, alguns em suas casas acompanhando pela internet. Privilégio, Senhor, nós temos de estar na Tua presença e aqui, Senhor, queremos ouvir a Tua voz através, Senhor, da Tua palavra. Fala, Deus, ao nosso coração, quem aqui entrou ou quem está conectado, seja abençoado por estar na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao Espaço Novo Tempo Imperatriz, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um lugar para ser, pertencer, envolver e transformar. Você que está aí conosco, com a gente, vejo alguns amigos aqui presentes, quem sabe pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos. A gente está num processo de retorno aos cultos, processo de voltar aos pouquinhos, oficialmente, já aviso a vocês, a partir do primeiro sábado de agosto, dia 1 de agosto, nós estaremos voltando às atividades normais. Por enquanto estamos transmitindo somente os sábados, mas a partir do dia 1 de agosto estaremos transmitindo também os cultos temáticos e o culto de oração, que é o lugar de paz. Portanto, alegria, como falei, nós temos de estar na casa de Deus. Todos os sábados temos estudado um tema da Palavra de Deus, e hoje escolhi uma daquelas histórias. Eu tenho escolhido histórias muitas vezes difíceis de se entender, histórias do tipo que a gente às vezes lê e algumas delas nós preferíamos que não estivesse na Bíblia, porque a gente, por não entender, a gente quer pular. E eu gosto dessas histórias. Geralmente eu gosto de estudar a Bíblia, ler bons comentários, principalmente os comentários que Ellen White faz sobre as histórias, e ali a gente tira grandes lições. E o tema dessa manhã, como já foi apresentado, é Porque Deus matou Uzá. Está baseado em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 1 a 14. Convido você já a deixar sua Bíblia aberta. Nós iremos ler esse texto para que possamos adentrar aí os assuntos dessa mensagem. Ok? 1 Crônicas, capítulo 13, verso de 1 a 14, nós iremos ler. É a mensagem que está situada aí, é a mensagem dessa manhã. Acharam aí? Para os que estão em casa, vai aparecendo na tela, a gente vai ler todos os versos agora, para depois a gente tirar a lição. 1 Crônicas 13, verso 1 a 14, diz assim: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e toda a congregação de Israel, disse, né? Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Verso 3 diz assim: Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Olha que informação importante. Porque nos dias de Saul, o rei anterior, não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Estava no verso 5, verso 6 agora, isso. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus, outra informação interessante, puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Aminadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Verso 8, diz assim o verso 8. Davi, verso 8, vamos ao verso 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E olha outra informação importante. Quando chegaram à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Verso 10 em diante diz: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Que história, né?
Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? E o verso 13, 14, para terminar: pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, diz a Bíblia, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E olha que informação interessante. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Uma história fantástica, como eu falei. Se você ler de forma superficial, vai ser mais uma história, mas há grandes lições por trás dessa pequena história que está registrada na Bíblia. Saul antecedera Davi como rei. Saul foi um grande conquistador. Foi uma época que a nação de Israel prosperou na questão geográfica. Seus limites foram assim expandidos, né? Foi uma época de expansão geográfica. O território cresceu muito. Davi agora assume o reino, e com a função agora de espiritualizar Israel. Saul fez a sua parte, ser um grande conquistador, e Davi agora precisaria conquistar, espiritualizar a nação. A Bíblia diz que Davi, se você olhar no capítulo anterior, Davi ele conquistou a cidade dos Jebuseus, que veio a ser Jerusalém, né, posteriormente. E agora Davi estava estabelecido no trono, livre da invasão dos adversários estrangeiros. Poucos adversários se levantavam, os que se levantavam foram derrotados. E ele se voltou para aquele sonho que ele tinha acariciado sua mente, propósito que ele havia acariciado de trazer a arca de Deus para Jerusalém. Cumpria que a capital, né, da nação fosse honrada com a presença de Deus. A arca tinha esse simbolismo. A arca representava a presença de Deus. Era ali que muitas vezes Deus se manifestava através do Shekinah, né, como acontecia entre os querubins que cobriam a arca. Então era um símbolo da presença de Deus. De modo que Davi convocou, diz a Bíblia, 30 mil dos principais homens de Israel, pois era seu intuito tornar aquele um ato, assim, um espetáculo para as nações, para as pessoas que estivessem ao seu redor, um espetáculo de grande alegria, e também uma demonstração também de potência, de força, né? Deveria ser algo brilhante. 30 mil pessoas para tocar e cantar. Era um cortejo enorme. Fazia muito tempo que Israel não via uma cena de triunfo como aquela que estava sendo preparada. A Bíblia diz que o inevitável aconteceu. No caminho para Jerusalém, nós lemos no texto o que é que aconteceu com a arca. A arca tombou. Aí a gente faz algumas perguntas que o próprio texto responde. Por que a arca tombou? Já parou para pensar? Ué, por que ela tombou? A Bíblia apenas diz que ela tombou. Aí a resposta, a Bíblia mesmo diz que a arca tombou porque os bois tropeçaram. Está no verso 9. Aí um bom estudante da Bíblia, ele sempre vai fazer perguntas. E o tema dessa manhã é uma pergunta, porque Deus matou Uzá. Essa é uma forma legal de estudar a Bíblia. Por que os bois tropeçaram? Ou por que a arca tombou? Porque os bois tropeçaram. A outra pergunta, por que os bois tropeçaram? Ô, pastor, onde é que a gente vai chegar aí com essas perguntas? E a Bíblia diz, porque os bois tropeçaram. Porque um dos que deveriam guiar os bois, deveria estar à frente dos bois. Quem já esteve ali na Ilha do Marajó já viu essa cena muito comum que se usa os búfalos, né? E eles são puxados assim pelo nariz, por uma argola, e geralmente quem está guiando precisa ir aonde? Na frente, ou quando está no máximo, em cima. Só como em cima estava a arca, era necessário que quem guiasse estivesse à frente. E a Bíblia diz que um dos que deveriam guiar os bois não estava à frente. A Bíblia diz que Uzá e Aiô, eles eram responsáveis de guiar os bois. Mas se a arca tombou, e quando ela tombou, ele de alguma forma segurou, significa que ele não estava à frente, ele estava ao lado, portanto ele estava onde não deveria estar. Era para ele estar onde? Na frente. Aí eu abro só um parênteses para dizer, sempre que deixamos de fazer nossa parte, nós sofremos e fazemos os outros sofrerem também. Sempre. Quando você não cumpre com o seu dever, com a sua responsabilidade,
com o compromisso que você fez com Deus, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, com o seu trabalho, qualquer área da vida, sempre vai gerar sofrimento para você ou para as pessoas que estão ao seu redor. Foi o que aconteceu na história. A arca tombou. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus. E a Bíblia diz que ele morreu junto à arca. Ele quis dar ali uma força, uma mãozinha, né? Um súbito terror caiu sobre as pessoas. A multidão estava jubilosa, só para lembrar, tente imaginar a cena. De repente, todos felizes, 30 mil pessoas cantando, louvando. Imagina, 2 músicos aqui fazem esse, não diria um barulho, esse som gostoso. Imagina 30 mil cantando, louvando. Um grande coral, não? Eu gosto muito de bandas de fanfarra. No Campuri, para mim, foi uma das melhores coisas de acompanhar no Campuri, o acampamento que a gente participa dos bravadores, sul-americano em Barretos. É um momento que tinha um Campuri paralelo. Estava tendo uma programação e o pessoal tocando as bandas. E eu confesso que era uma das coisas mais gostosas de se ouvir. Os hinos sendo tocados, aquela harmonia, sincronia. Agora imagina 30 mil pessoas. A gente vê alguns clubes ali de São Paulo, do Amazonas, que arrebentaram com a banda, linda mesmo. Agora ali, 50, 70, 100 pessoas já faz um barulho. Agora imagina 30 mil pessoas cantando, louvando, os demais instrumentos. A Bíblia fala de alguns instrumentos que eram tocados, alaúdes, harpas, cânticos estavam sendo entoados, tamborins, símbolos, trombetas. Era muita coisa. Era uma banda realmente que estava sendo tocada. Todos felizes. O cortejo para. E de repente quem estava lá no final da fila, você sabe que 30 mil pessoas não dá para ir, geralmente se organiza e o cortejo ia. E a Bíblia diz que a arca ia à frente e de repente o cortejo parou. E vocês já brincaram daquela brincadeira, telefone sem fio, né? E quem estava lá atrás continuou cantando, mas quem estava na frente parou. E a notícia foi passando. A arca tombou. Imagina, a arca tombou, a arca tombou, a arca tombou. E quem sabe alguém até aumentou, né? A arca tombou, deu 2 voltas, e quando chegou lá no final a conversa, e o pessoal, e agora? O que será da nação? Agora, o símbolo da presença de Deus tombou. Mas aí a segunda notícia foi chegando. E qual foi a segunda notícia? Uzá não deixou que a arca caísse. E a notícia foi passando, e falou, nossa, Uzá é um herói. E lá atrás, eu acho que as pessoas disseram, Uzá tem que receber as honras, do rei. Ele tem que ganhar uma medalha, ele salvou a situação. Só que aí veio a próxima notícia. E a próxima notícia que foi passando, não foi muito legal. A notícia foi, Uzá morreu. Deus matou Uzá. Deus matou Uzá. A alegria e a euforia naquele momento foi substituído pelo medo, pelo choro e pela tristeza. Tenta imaginar uma festa que agora ia virar um velório. Você foi preparado, você foi convidado para uma festa, de repente você se vê numa situação de choro. Davi ficou espantado. Você vê que o texto bíblico diz que Davi, como trarei a minha arca de Deus? Ele ficou com medo. Ele pôs em dúvida a justiça de Deus. Como que pode? Agora imagine, esse comentário é feito por Ellen White, e ele questiona o amor de Deus. Ele põe em dúvida a justiça de Deus. Sabe quando algumas coisas dão errado, que a gente olha assim, mas Senhor, como que pode? O que é que o Senhor fez? Sabe? O que é que está acontecendo? Por quê? Para quê? Até quando? Como diz, eu já preguei outro dia sobre as 3 perguntas mais complicadas quando falamos sobre a graça de Deus. Eu falei, por quê? Para quê? E até quando? Né? Em algum momento, alguém fez essa pergunta no meio da multidão. A verdade, queridos, é que Deus não vê. A verdade é que Deus não vê como o homem vê. Daí vem a pergunta da mensagem de hoje. Porque aos olhos humanos foi injustiça, foi algo muito ruim, era para ter dado honra, não a morte, não é assim? Mas a pergunta da mensagem dessa manhã, por que Deus então matou Uzá? Eu quero apresentar
algumas razões. Primeiro, Uzá quis justificar suas ações, adaptar as suas vontades, dar uma mãozinha para Deus. E Ellen White comenta sobre isso, seu comentário, Patriarcas e Profetas. Ele quis dar uma mãozinha para Deus. Ele achou que, sabe, os fins justificavam os meios. Isso é muito perigoso. Há esses tipos de ações em nosso meio hoje. Aliás, só lembrando que isso aconteceu no início da criação, quando Deus cria ali o ser humano, após o pecado, né? Deus diz, ó, é assim que tem que sacrificar, mas Caim tem uma ideia melhor, entre aspas, né? Mais ou menos o que Uzá pensou. Quis adaptar suas vontades. Quis fazer o melhor para Deus, entre aspas. E a Bíblia diz que Caim ofereceu não o que Deus pediu, mas o que ele achava que era melhor. Ele tentou adaptar o agradar a Deus com as suas vontades. Eu repito, isso é muito perigoso. Deus aceitou? Não. Deus reprovou a sua oferta. Já Abel fez, talvez sem até entender, por que matar um cordeiro, por que matar uma ovelha, mas Deus mandou, é assim que tem que fazer. Há uns perigos modernos também. De vez em quando alguém diz assim, pastor, por que não usar os dízimos para ajudar os pobres? Não é assim? Não é uma ideia bacana? Eu fico pensando, né? Quanto que daria para a gente fazer se fosse dessa forma? Parece uma ideia muito boa, mas foi assim que Deus orientou? Não. Nós somos bem orientados em relação a isso. Como deve ser usado os dízimos e as ofertas. Pastor, por que a gente não pega esse valor e investe aqui no nosso templo, nos materiais de transmissão? Foi assim que Deus orientou? Não. E em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas esse é um grande perigo. Eu já vi pessoas quererem ajudar, dar uma mãozinha para Deus, adaptar as suas vontades, tentar adaptar a vontade de Deus às suas vontades. Outro exemplo, não menos perigoso, julgo desigual, não é? Mas ele é uma pessoa boa, é uma pessoa de princípios, que diz a Bíblia que não deve haver. Isso é um tema difícil, às vezes tem temas difíceis da gente falar, chega a ser chato até de expor, mas é uma orientação bíblica e é nosso dever orientar, diz a Bíblia. O que mais? Banalização da quebra do compromisso do casamento. A Bíblia diz que casamento é até onde? A morte. Mas o que diz? As pessoas que tentam adaptar a vontade de Deus às suas vontades. Não deu certo? Separa. É assim que a Bíblia orienta? Jamais. Uzá quis justificar suas ações, adaptar as suas vontades. Ele quis dar uma mãozinha para Deus. Quem sabe ele pensou, o que vão pensar as nações, as pessoas ao redor, se descobrirem que a arca tombou, que a arca foi ao chão, o símbolo da presença de Deus? Ele quis dar uma mãozinha para Deus. Um erro. Há uma segunda razão. E todas essas que estou falando está baseado num comentário que está no livro Patriarcas e Profetas, feito por Ellen White. Um dos melhores comentários sobre o assunto. E ela diz, segunda razão, brincou com coisas santas. E queridos, com coisas santas não se brinca. Ele brincou com coisas santas. Olha esse texto que está no livro A Ciência do Bom Viver, também escrito por ela, na página 435, diz assim, à medida que aprendemos mais acerca de Deus e de nós mesmos, do que somos aos seus olhos, havemos de temer e tremer diante dele. Que os homens de hoje sejam advertidos pela sorte daqueles que antigamente presumiram, permitindo-se liberdade com aquilo que Deus declara santo. O que é que ela está dizendo? Que nós hoje aprendamos com os exemplos do passado, de pessoas que quiseram o quê? Eu posso tratar uma coisa santa como algo banal. À medida que aprendemos mais acerca de Deus sobre nós mesmos, deveríamos temer e tremer diante dele. A forma como nós o adoramos, a forma como nós vivemos, a forma como nós ministramos na casa do Senhor. Tudo isso, né, deve ser levado em consideração. Não brinque com coisas santas. Algumas coisas, alguns assuntos bíblicos, ou mesmo a Bíblia, ou mesmo Deus, tem sido motivo de chacota entre muitos
humoristas, né? Muitos programas debocham, brincam com aquilo que é santo. E muitas vezes nossos olhos contemplam, a gente se manifesta sorrindo com aquilo que deveríamos abominar. Não brinque com coisas santas não se brincam, com coisas santas não se brincam. Terceira razão, ele quis justificar suas ações, adaptar a vontade de Deus à sua vontade, dar uma mãozinha para Deus, brincou com coisas santas. Uma terceira razão, ele violou, diz o comentário, explicitamente, conscientemente, um mandamento. Você sabe quando você sabe o que tem que fazer e você não faz, a Bíblia diz que você está pecando. Ele não fez sem ter consciência do que estava fazendo. Eu vou mostrar o que eu estou querendo argumentar nesse momento. A sorte de usar foi um juízo divino pela violação de um mandamento explícito. Eu sempre uso uma frase: o combinado não sai caro. E uso isso sempre para falar assim: Jesus nunca disse que nós não teríamos problema. Ele disse antes: nesse mundo tereis aflições. Por muitas tribulações importa que entremos no reino dos céus. Então, se você está passando por problemas, dificuldades, estou abrindo aqui um parênteses, lembre-se, o combinado não sai caro. Jesus disse que seguir a Cristo importava que nós passássemos por isso. Né? Tem outros textos, mas só para deixar como exemplo. Aí olha que interessante, a Bíblia diz que por meio de Moisés, o Senhor deu instruções claras, em especial em relação ao transporte da arca. Eu vou mostrar para vocês. Ninguém a não ser os sacerdotes, e ele não era um sacerdote, Uzá, descendente de Arão, devia tocá-lo, ou mesmo olhar para a arca, quando ela tivesse descoberta. Deus já tinha avisado? Sim. Está em Números capítulo 4, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Os filhos de Coate virão para levá-lo. Era um grupo. Depois eu vou mostrar que existiam vários grupos familiares que serviam no santuário. Agora é o que diz. Os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não, o que é que diz aí? Não tocarão, para que não morram. Opa, aí a nossa visão de Deus agora já muda um pouquinho, né? Quem lê e não sabe o que já foi combinado antes, pode olhar e dizer, mas como? Aquele grupo que estava lá atrás, que pensava assim, mas por quê? Que injustiça? Quem sabe já olhou de forma diferente. Os filhos de Coate deveriam levar, porém a Bíblia diz que os sacerdotes deviam cobrir a arca. Os coatitas, os filhos de Coate, né? Eles deveriam carregá-lo pelas hastes, as quais, quando a gente lê, quando foi feitas as instruções a Moisés, na arca foram colocadas argolas, justamente para que não se tocasse na arca, e eles deviam vir com hastes, colocar sobre os seus ombros, de modo que não deveriam nem, a Bíblia diz que não deveriam nem olhar, tampouco tocar. Tudo foi preparado e foi orientado antes. A Bíblia diz que essas argolas elas nunca se removiam, com esse propósito, justamente para ser carregadas. Aí a Bíblia fala sobre os gersonitas, os meraritas, que tinham cargo as cortinas, as tábuas, as colunas do tabernáculo. Para esses, olha essa informação, lembra que eu falei? Essa informação é interessante, sobre os carros de boi. A Bíblia diz que para os meraritas e os gersonitas, eles carregavam as cortinas, eles carregavam as tábuas e as colunas do tabernáculo. Para esses, Moisés deu a orientação, Deus deu a Moisés a orientação de ter carros, ou seja, carros puxados para carregar um material pesado. Porém, Número 7, verso 9, diz que, mas aos filhos de Coate nada deu. Os gersonitas, os meraritas ganharam um carro para carregar as cortinas e as tábuas, mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam como? Aos ombros. Você está entendendo? Importante essa informação, porque já havia sido combinado, já havia sido orientado, e assim, no trazer a arca de Kiriat Jearim, houve uma desatenção direta e indesculpável às orientações, às determinações do nosso Senhor. Amigos, essa é a terceira razão. Ele violou explicitamente, conscientemente, o mandamento de Deus. Hora ou outra a gente tem que visitar algumas pessoas
que fizeram um voto e um compromisso de guardar os mandamentos de Deus, guardar o sábado, ser fiel a Deus nos dias das ofertas. São mandamentos do Senhor. Se manter puro e outras coisas mais. E a gente precisa, como pastor, você como cristão, como líder também, visitar as pessoas e orientar. Olha, você está quebrando um mandamento explícito. Isso aqui é um mandado de Deus. E olha, lemos o texto do Ciência Bonivet que deveríamos o quê? Aprender com os erros das pessoas no passado. Que de mesma forma Deus trabalha hoje. Ele leva a sério os seus mandamentos. Portanto, violar explicitamente o mandamento foi o erro cometido por Uzá. Ainda uma quarta razão, é-nos apresentado que ele tinha pecados não confessados. Tem problema de ser um pecador? Sim, mas tem uma solução. E o problema passa a ser problema quando nós não fazemos valer a solução que foi dada para o pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade. Agora precisamos o quê? Confessar. E a Bíblia fala que é importante, não apenas saber que você pecou, se convencer que você pecou, mas você precisa confessar e posteriormente também abandonar os seus pecados. A transgressão à lei de Deus, diminuir a intuição que ele tinha da santidade dela. Quanto mais você quebra. Eu visitando uma pessoa outro dia, e alguém disse: pastor, como que ela está chegando tão longe nisso daí? Eu falei: é simples, você quebra um mandamento e a sua atenção, a forma de ver a lei de Deus como santa, ela vai diminuindo. E um pecado é como um buraco, vai levando a outro buraco, a Bíblia diz. Um pecado leva a outro. De modo que hoje eu sou infiel a Deus na guarda de um mandamento, amanhã de outro, de outro, de outro. A lei continua sendo santa, mas para mim ela já não é tão santa como ela deveria ser. Ele violou explicitamente o mandamento, tinha pecados não confessados. E olha que coisa interessante. E tendo sobre si pecados não confessados, atrevera-se em face da proibição divina a tocar no símbolo da presença de Deus. Já pensou? Ela apresenta no seu comentário como um atrevimento. Ser afundado numa vida de pecado e ser atrevido ao ponto de tocar em algo que é santo, algo que representava a presença de Deus. Deus não pode aceitar uma obediência parcial, uma maneira frouxa de tratar os seus mandamentos. Essa é uma grande verdade. Repito o texto que coloquei no início, agora destacando somente essa parte, Ciência do Bom Viver, diz assim: que os homens de hoje sejam advertidos pela sorte daqueles que antigamente presumiram, permitindo-se liberdade com aquilo que Deus declara santo. Que os homens de hoje sejam advertidos. Estou aqui advertindo. Para mim é uma advertência quando leio isso. Preciso ter cuidado. Não posso ter a liberdade de tratar aquilo que é santo de forma banal, como profano. Eu não posso ministrar como se ministra em qualquer lugar. Eu não posso pregar como se fosse uma palestra qualquer. Eu não posso abrir a palavra de Deus de qualquer jeito, não é um jornal. Eu não posso vir à casa de Deus de qualquer jeito. A verdade é que a gente pode vir de qualquer jeito. De modo algum a gente vai ser lançado fora, diz a Bíblia. Mas quão bom seria se tivermos essa consciência da santidade, da presença do nosso Deus. E há uma última razão que eu quero destacar, pelo qual Deus matou Uzá. Para chamar a atenção do povo quanto à importância de atender e guardar os seus mandamentos. Essa é uma forma que a gente vê na Bíblia. Às vezes era necessário que um servisse de exemplo para que os demais não passassem pela mesma situação. Pelo juízo sobre Uzá, era intuito de Deus impressionar todo Israel quanto à importância de dar restrita atenção aos seus requisitos. Sabe? Um exemplo. Assim, diz a comentarista, quando falei, Ellen White, ela disse que assim a morte daquele homem, levando o povo ao arrependimento, poderia impedir a necessidade de se infligir juízo, a morte sobre milhares de pessoas. Até como um ato de amor, Deus faz isso. É interessante falar quando a gente fala assim: Deus matou.
é um outro assunto, mas é importante lembrar. Deus é o que dá a vida, Ele pode tirar. É diferente. Eu não sou o Criador e tirar a vida de alguém. Há uma diferença nesse matar, porque Deus matou, né? Depois de 3 meses, queridos, agora indo para a parte já final. Então, Deus usa como exemplo para chamar a atenção do povo, a seriedade dos mandamentos. Eu comparo isso aqui com a disciplina eclesiástica da igreja. Quando a gente disciplina alguém, a igreja toma essa atitude disciplinar, diz o manual da igreja, baseado nas orientações que é dada na Bíblia. Nós estamos dizendo assim, isso serve para mostrar quão é reprovável o pecado para o nosso Deus. E a gente faz isso com dor no coração, como um pai que tem que disciplinar o filho, como um pai que tem, sabe, que o pai que tem que castigar um filho, dar um castigo, tirar ali um privilégio, por aí vai. Depois de 3 meses, medidas foram tomadas para trazer de volta a arca. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 2 e 3 o seguinte: então disse Davi, ninguém pode levar a arca senão os levitas, as orientações de Deus. E dentro do grupo dos levitas tinha um grupo especial, como falamos, os coatitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Então a Bíblia diz que Davi reúne o povo, os líderes. No verso 1 diz que Davi consultou os capitães de 1000, de 100, os líderes da igreja da época, da nação, e disse, olha, se parece bem, vamos trazer agora sim, depois de 3 meses, vamos trazer a arca de Deus de volta para o nosso povo. No verso 15, capítulo 15, agora no verso 12 e 13, vem a resposta do povo, e lhes disse, ele fala para o povo, vós sois os cabeças da família dos levitas, santificai-vos, ele dá uma ordem, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Sabe o que Davi está falando? Davi está dizendo assim, é hora agora de nos santificarmos, talvez não fizemos da forma correta. E a Bíblia diz que ele convoca o povo para uma reunião, ele convoca o povo para uma congregação, para buscar a Deus, para se santificar. E no verso posterior, no verso 14 e 15, a Bíblia diz que eles responderam, santificaram-se, pois, os sacerdotes levitas para fazer subir a arca dos Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus como? Aos ombros, agora da forma correta, pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora fizeram da forma correta. E diz a Bíblia, até não citei, mas carregar altares, imagens em carro de bois era um costume pagão. Quando a Bíblia fala dos gersonitas meraritas, está falando dos objetos do templo, não de imagem, de escultura, como era feito no passado. Como uma vez os filisteus fizeram, né? Eles devolveram no carro de boi, porque para eles essa era uma forma de tratar uma divindade. Os bois foram guiados, uma história interessante. O triunfal cortejo agora se aproxima da capital, já estão voltando, acompanhando o símbolo sagrado da presença do Deus invisível. Então, tenta imaginar a cena. Diz a Bíblia que uma explosão de cânticos exigiu dos guardas sobre os muros que as portas da cidade se abrissem amplamente. Depois de 3 meses eles vão buscar, e agora da forma correta, de longe se escuta o coro. Tenta imaginar, de longe chegando, o louvor chegando, a banda tocando, o coral cantando, sabe, as trombetas tocando, e as pessoas estavam ansiosas dentro da cidade. As pessoas estavam ansiosas porque será que dessa vez vai dar certo? Será que teremos por fim a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus entre nós? E a história conta que uma explosão de cânticos exigiu que os portões, que os muros que estavam sobre a cidade, as portas se abrissem. Isso está registrado no Salmo 24, verso 7.
E naquele momento, alguém deu a ordem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E um grupo de cantores, instrumentistas, respondeu o que está no verso 8. Quem é o Rei da Glória? Imagina, lá do muro alguém gritou: levante as portas, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória, está no verso 7. No verso 8 a Bíblia diz que os cantores e os instrumentistas por um momento pararam de cantar, pararam de tocar os seus instrumentos e gritaram: quem é o Rei da Glória? E eles mesmos responderam: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então, queridos, diz a Bíblia, que centenas de vozes se uniram, centenas de vozes unindo-se ao coro, em um coro só, avolumaram um coro triunfal, e mais uma vez, está no verso 9, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. De novo, se ouve alegre interrogação, alguém grita, verso 10, quem é este Rei da Glória? E alguém responde, e a voz daquela grande multidão, como o som de muitas águas, foi ouvida em uma arrebatadora resposta: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. A história conta que as portas se abriram amplamente, o cortejo entrou, e com temor referente, a arca foi depositada na tenda que tinha sido preparada, o tabernáculo ali, uma tenda, para a sua recepção. Na verdade, uma tenda. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, acompanhado de alegria em um ritmo de cântico. Eu fico imaginando a dança. Para desespero de alguns mais conservadores, Davi dançou. O som, eu imagino que o som de dança não era um som era um som agitado, animado, como se caracteriza as músicas hebraicas. E alguém pode dizer: ah, pastor, então é isso, então agora está podendo, está valendo. Só um conselho. Ellen White, comentando sobre isso, ela diz: a dança de Davi, em júbilo reverente perante Deus, tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda, mas não há base para tal argumento. Então, esse não é o argumento, tá bom? A primeira, a dança da vida, tendia a lembrança de Deus, exaltava o seu santo nome. As danças hoje, a última, é um ardil de Satanás para fazer os homens se esquecerem de Deus e os desonrarem. Só abre os parênteses, porque de repente alguém escuta aí: o pastor falou que tem que dançar, Davi dançou, verdade, mas não tem nada que ver. É tanto que a Bíblia fala sobre as danças da época como saltos, sempre em grupo. Enfim, em outro momento a gente pode conversar sobre dança na Bíblia. E a Bíblia diz, e uma das informações mais lindas desse texto, você vai lembrar que Uzá quis dar uma mãozinha para Deus, não é assim? Ele quis ajudar Deus a trazer a arca. Mas olha o que diz 1 Crônicas 15, verso 26. 2 Crônicas, perdão. Não, 1 Crônicas. Eu botei errado aí na tela, é 1 Crônicas, tá? Tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor. Olha que informação. A Bíblia diz que ofereceram sacrifício e tal, mas olha a informação que está no texto. Tendo quem ajudado o povo de Israel? Quem? Deus. Deus não precisa da nossa mãozinha, no sentido de querermos melhorar aquilo que Ele já disse como deveria ser. Deus não precisa da nossa ajuda. É dado o privilégio de participar da pregação do Evangelho, mas Deus realmente precisa disso daí? Deus poderia dar um sinal e seus anjos fariam todo o trabalho que a igreja tem que fazer aqui na terra. Mas foi dado esse privilégio como uma forma de trabalhar o nosso caráter, de melhorar a nossa vida, Diz a palavra de Deus que ajudou os levitas a levarem a arca da aliança. Quer você, nessa manhã, como aprendemos nessa manhã, quer você parar de justificar as suas ações e ser justificado por Jesus? É melhor. No lugar de ficar justificando suas ações, seja justificado por Jesus. Quer você parar de adaptar Deus, tentar
adaptar a Deus às suas vontades e a partir de hoje se adaptar à vontade de Deus sobre sua vida? Quer você parar de dar uma mãozinha para Deus e aceitar a mão de Deus tocar todas as áreas da sua vida? Não é melhor assim? Quer parar de brincar com coisas santas? Afinal, com coisas santas não se deve brincar. Tem você violado explicitamente, conscientemente, um mandamento de Deus? Que tal passar a guardar essa lei no seu coração, como diz a palavra de Deus? Precisa confessar você pecados não confessados, que só você sabe, mas você ainda não tem coragem de confessar. Esse pecado tem destruído sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, sua convivência, às vezes até familiar. Sua consciência o perturba, o Espírito Santo tem falado. Esse é um pecado que você precisa abandonar, você precisa ouvir minha voz. Quer você confessar pecados não confessados? Histórias como essa, histórias como a de Uzá, elas estão na Bíblia para chamar a nossa atenção quanto à importância de atender e guardar os mandamentos do nosso Deus. Por fim, há uma porta que precisa ser aberta, assim como os portais de Jerusalém. O nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, essa é uma porta que nós ilustramos como o nosso coração. E a Bíblia diz que Deus está à porta e Ele bate ansioso. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou organizar tudo, eu vou ceiar com você. Há uma porta que precisa ser aberta, assim como os portais de Jerusalém tiveram que ser abertos para que o Rei da Glória pudesse entrar. Abra o seu coração para que o Rei da Glória entre, sabe, e reine sobre a sua vida, todas as áreas da sua vida. E a Bíblia apresenta que você será muito feliz, você será bem-aventurado. Eu quero orar por essa decisão. Aceite Jesus, abra a porta do seu coração, volte para os seus caminhos, abra a porta, essa porta que fechou um dia, abre de novo para que Jesus entre. Por fim, amigo, seja fiel aos mandamentos do nosso Deus. Quer um conselho? Deixa eu dar um conselho para você na Bíblia. O conselho está em Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Abra a porta do seu coração nessa manhã, decida guardar os mandamentos em seu coração, leve a sério aquilo que Deus pede, porque Ele é um Deus zeloso, Deus amorável, cheio de graça, mas Ele leva a sério aquilo que Ele nos pediu. Deus vai falar contigo agora através dessa canção. O Arthur irá louvar o nome do Senhor. E logo depois eu quero orar pela nossa decisão. Eu quero orar pedindo a Deus por essa porta que precisa ser aberta, a porta do nosso coração. Eu quero orar por um pecado que precisa ser confessado. Quero orar para que você abandone esse mandamento que você tem explicitamente, conscientemente, tem violado. E quero orar para que a partir de hoje você não brinque com coisas santas, para que nós não venhamos brincar com coisas santas, para que paremos de justificar nossas ações, para que paremos de tentar adaptar as nossas vontades, adaptar as vontades de Deus às nossas vontades, para que nós paremos de dar uma mãozinha para Deus e de fato sejamos tocados pela mão do nosso Deus. Que Deus fale contigo através dessa canção. Se faltar coragem, lembre-se, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus fale contigo agora, através dessa canção que será cantada pelo Arthur. Pra que te lembre de mim.
que posso fazer pra que tu olhes pra mim? Sou tão pequeno e entre tantos, como podes escutar as coisas que estou sentindo? Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vês o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso a Deus sentir teu amor em mim. Está no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui, te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Não sei te alcançar, mas tu me levas a ti. Oh, não sei orar, mas tu me entendes assim. Sou tão pequeno e entre tantos, como podes escutar as coisas que estou sentindo? Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vês o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso a Deus sentir o teu amor em mim. Está no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui, te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Enquanto louvo, posso a Deus sentir teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui, te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Enquanto louvo, posso a Deus sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui, te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Que belíssima canção. Vamos fechar nossos olhos.
para colocar nossa decisão nas mãos do nosso Deus. Senhor, ouve, Deus, o nosso coração, como foi cantado, através dessa belíssima música. Nosso desejo, Senhor, é a cada dia, Senhor, cada vez mais te adorar, te buscar, da forma como o Senhor nos orienta. Muitas vezes, Senhor, nós não levamos tão a sério as tuas recomendações, Senhor, para cada um de nós. A história de Uzá, Senhor, nos ensina como é grave, como é uma ofensa grave, como é sério, Senhor, te desobedecer, tratar coisas santas como se fossem profanas. Como é sério, Deus, fazer as coisas de qualquer jeito, de forma relaxada. Como o Senhor leva a sério os seus mandamentos. Aliás, foi justamente a quebra dos mandamentos que fez o nosso Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por cada um dos nossos pecados. Por isso que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor ouça o clamor, Senhor, que há no nosso coração. Confessamos, Deus, a Ti os nossos pecados. Queremos, Senhor, abandonar pecados que estejamos explicitamente, conscientemente, Senhor, pecando, Senhor, contra Ti. Permita-nos, Deus, a cada dia, Senhor, estar mais próximo de Ti, no nosso desejo de Te adorar, possamos cada vez mais, Senhor, deixar a nossa vontade de lado e colocar a Tua vontade, Senhor, sobre nossas vidas. A nação aprendeu, Senhor, de uma forma muito triste, através de um exemplo muito extremo, de como deveriam se portar e do que deveriam fazer. Nós, ao lermos essa história, nós queremos aprender, Senhor, com os homens do passado, como a Tua serva nos ensina, e através disso nossas vidas sejam mudadas, Senhor. Aqui está a nossa comunidade, aqui estão nossos amigos conectados, Senhor, pela internet, te pedindo que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus, aceite a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa obediência a Ti. Nós somos salvos pela graça, sim, Senhor, mas ao sermos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, pela salvação, nós queremos, Senhor, devolver a Ti uma vida de obediência. Que a cada dia, Senhor, nós possamos entender o significado disso e colocarmos isso em prática em nossas vidas. A essa porta, Senhor, que foi aberta, os portões de Jerusalém que foi aberto, podem nessa manhã simbolizar, Senhor, corações que precisam ser abertos, Senhor, a Ti. Corações que precisam ser escancarados para que o Senhor entre e faça a mudança na vida desse amigo, dessa amiga, Senhor, que nos escuta. Na vida dessa família, Senhor, que está sendo destruído. Esse casamento que está sendo esfacelado. De um filho que sai de casa. De um pai que não tem dado exemplo, Senhor, para seus filhos. De filhos que precisam restaurar seus relacionamentos com seus pais. De irmãos que vivem numa comunidade como se não fossem irmãos. Corações que precisam ser abertos, Senhor, para entrar o amor do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor faça essa mudança, Senhor. Nessa manhã abrimos nosso coração, como aqueles portais de Jerusalém foram abertos. Nós abrimos, Senhor, nossas vidas para que o Senhor entre e faça morada, sabe? Mude tudo que precisa ser mudado. Coloca, Senhor, em nós o desejo de Te adorar em espírito e em verdade, de fazermos com o coração aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Eu entrego, Deus, a nossa decisão, a decisão dos nossos amigos que agora dizem: Senhor, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo, eu quero ser batizado, eu quero voltar aos Teus caminhos. De um amigo, quem sabe, que está dizendo: eu quero abandonar o pecado e viver uma vida de santidade ao lado do nosso Senhor Jesus. A nossa decisão, entregamos em Tuas mãos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.